Circle of Inevitability, capítulo 1032. O poder de muitos. Madame Justiça não desistiu, mais uma vez criando uma nova identidade para German Sparrow. Nesse momento, silhuetas surgiram na fina névoa cinzenta que cercava a cidade dos sonhos. Elas nadaram rapidamente em direção à passagem aberta pela Madame Mágica, trazendo tremores violentos e autocontração à porta. A Madame Mágica lutou contra isso, não deixando a porta do sonho se fechar, não deixando que a tentativa da Madame Justiça de tecer a manifestação do sonho de German Sparrow fosse interrompida. O senhor enforcado, que já havia largado sua bebida, voltou seu olhar para essa direção, sua mão já segurando uma carta blasfema. A carta do tirano. Bum! Trovões soaram, e camadas de relâmpagos branco-prateados entrelaçados atingiram as silhuetas negras na fina névoa cinza, fazendo-as se contorcer e lutar antes de se dissiparem, incapazes de se aproximar da passagem aberta pela Madame Mágica. Madame Justiça permaneceu inalterada, continuando a tecer a manifestação do sonho de German Sparrow. No altar, depois que a imagem do German Sparrow, criada pela reencenação mística, foi temporariamente estabilizada por inúmeras âncoras, o Senhor Estrela, que estava de pé perto da janela, caminhou passo a passo em direção a essa área. Enquanto caminhava, ele recitava: como um petrel de tempestade, planando sem rendimento. Conhecendo a tempestade, dominando o campo. Obrigando-os à paz. Transformando a calma em uma libertação rica. Enquanto o poema ecoava, a luz do sol no quarto subitamente diminuiu, como se nuvens tivessem se formado. German Sparrow no altar fechou os olhos em resposta, entrando em sono profundo. Agora, ele também estava sonhando. Era um pesadelo, mas também uma esperança. Vendo essa cena, o Senhor Lua, que estava suportando silenciosamente a luz escaldante do sol, deixou sua capa preta subir atrás dele, como um morcego gigante abrindo suas asas. Ele voou até o portão de luz das estrelas aberto pela Madame Mágica, entrou naquela passagem ilusória e chegou do lado de fora do buraco que levava à cidade dos sonhos. Ele não tentou entrar novamente, mas se virou, estendeu as mãos e criou uma porta ilusória e nebulosa, inscrita com vários símbolos místicos do nada. Esta era a Porta da Invocação. Porta da Invocação do Caminho da Lua, sequência 3, Mestre Invocador. O Senhor Lua queria invocar German Sparrow, o atual German Sparrow no altar. No segundo seguinte, ele abriu a boca e começou a entoar os nomes honrosos correspondentes e encantamentos de invocação específicos no antigo Hermes, os abençoados do mundo espiritual e do castelo de Sefira. O mistério que vem dos tempos antigos. O testemunho de uma história extensa. Anjo que redime a humanidade. Protetor de todas as crianças empobrecidas. O grande German Sparrow. Nesse tipo de invocação dirigida ao falso, todo o nome honroso tinha que ser recitado. Enquanto os encantamentos subsequentes também ecoavam, aquela porta ilusória e nebulosa de repente se abriu, revelando uma escuridão sem limites pontilhada de estrelas e sombras flutuantes. Mas, para a leve decepção do Senhor Lua, a imagem do German Sparrow no altar apenas virou para o lado, sem nenhum outro movimento. O poder da realidade parecia estar impedindo esse falso evento. Reticências. Na estação ferroviária de alta velocidade de Yanguido, metade na escuridão profunda. Lumian olhou para Zhou Mingrui e disse para si mesmo: tudo isso vem dos arranjos do Senhor Tolo, tudo guiado pelo destino. Já que o Senhor Tolo selou você, o digno celestial, com esta autoimagem de Zhou Mingrui, antes que ele realmente ganhe uma vantagem significativa, despertar o Senhor Tolo seria equivalente a despertar você, o digno celestial. Portanto, o que precisamos não é despertar,
mas criar o German Sparrow, o mundo, do nada no sonho. Só assim ele não será um produto da consciência fundida do Senhor tolo e de você, o digno celestial, mas puro e incontaminado. Sua fonte são as âncoras crentes de German Sparrow, o conhecimento de German Sparrow por um grande número de humanos no mundo real e na cidade dos sonhos, e a compreensão do Senhor tolo pelos portadores das cartas dos arcanos maiores do clube de tarô, não envolvendo você, o digno celestial. Isso equivale ao Senhor tolo arrastando vocês para um sono profundo e, em seguida, criando uma identidade altamente relacionada que pode existir de forma estável com a ajuda de outros para exercer autoridade em seu nome. O fortalecimento gradual dessa identidade o ajudará a obter uma vantagem usando a autoridade correspondente, finalmente selando você de verdade e despertando a si mesmo. Esta é a interpretação correta da profecia: o despertar do mundo significa o retorno do tolo. É também com isso que você tem se preocupado o tempo todo, e é por isso que você substituiu as manifestações de sonho relacionadas ao German Sparrow e fez seus subordinados se infiltrarem na igreja do tolo, tentando fazer com que o German Sparrow apontasse para você em vez do Senhor tolo. Nesse caso, seria: o despertar do mundo significa o retorno do digno celestial. Zhou Mingru riu calmamente 2 vezes. E se seu julgamento e suas escolhas estiverem todos errados? Lumian deu de ombros e disse: se eles estão errados, então eles estão errados. Nunca pensei que teria sucesso em tudo o que faço. Pelo contrário, sempre me considerei um fracasso. O fracasso não é assustador. Os fracassos dos portadores das cartas dos arcanos maiores abriram caminho para nós, e nossos fracassos também eliminarão respostas erradas para os futuros portadores das moedas da sorte e apontarão a direção correta. Esta tentativa certamente atrasará o tempo para você, o digno celestial, alcançar a vitória. No futuro, haverá lotes e mais lotes de portadores de moedas da sorte chegando, em pé em nossos ombros, continuando a subir, olhando mais longe, até que o verdadeiro apocalipse chegue. Nesse ponto, Lumian sorriu para Zhou Mingru. Isso é muito parecido com um ditado que aprendi na cidade dos sonhos. O sucesso não precisa ser alcançado por mim, mas devo contribuir para sua conquista. Zhou Mingru ficou em silêncio. Reticências. Entrar dentro da luxuosa vila, no quarto de Franca. Enquanto Madame Justiça sofria outra falha e começava a tecer a manifestação do sonho de German Sparrow pela 3ª vez, enquanto o Senhor enforcado continuava usando raios para impedir que aquelas sombras negras na névoa cinza se aproximassem da porta, o Senhor Lua repetiu o encantamento de invocação mais uma vez. O German Sparrow no altar, com os olhos fechados, balançava, querendo responder ao chamado do seu sonho, mas incapaz de superar o poder da realidade. Nesse momento, ao redor dos olhos esmeralda do Senhor Estrela, vermes transparentes aparentemente com 12 segmentos saíram rastejando. Eles rapidamente formaram um símbolo místico complexo. O símbolo que representa o engano. Quase simultaneamente, Madame Julgamento se aproximou do altar e disse em Hermes antigo: a verdade recua aqui, enquanto a ilusão se fortalece. De repente, o ar no quarto se solidificou. A figura de German Sparrow primeiro desapareceu do altar, depois cruzou aquela misteriosa e nebulosa porta de invocação, aparecendo na frente do Senhor Lua, aparecendo na passagem aberta pela Madame Mágica, aparecendo do lado de fora do buraco que levava à cidade dos sonhos. Então, o destino de German Sparrow também foi enganado. Esta imagem de personagem criada em conjunto pela reencenação mística, inúmeras âncoras e poder de pesadelo cintilou enquanto voava em direção à cidade dos sonhos. De repente, no vazio escuro do lado de fora da névoa cinzenta, silhuetas de pessoas emergiram.
Elas contornaram a tempestade de raios, avançando uma após a outra em direção à porta, aberta pela Madame Mágica, em direção a German Sparrow. Neste momento crítico, nenhum portador de carta dos arcanos maiores poderia poupar uma mão ou detê-los a tempo. A Madame Julgamento não pôde deixar de olhar pela janela. Madame Tainiker e Madame Charron também haviam chegado, protegendo-as contra acidentes. Será que conseguiriam agir a tempo? Um momento depois, a Madame Mágica viu uma névoa de cor mais clara se espalhando para além da névoa cinzenta. Dentro da névoa, parecia haver uma região selvagem, um rio. As figuras voando em direção a German Sparrow colidiram com a névoa e desapareceram de repente. Finalmente, German Sparrow, carregando inúmeras âncoras, chegou ao cinema na Cidade dos Sonhos. Nesse momento, Madame Justiça havia tecido a manifestação do sonho de German Sparrow pela terceira vez. Os dois German Sparrow se atraíram e se fundiram. German Sparrow! German Sparrow! A plateia no cinema começou a gritar alto. Com esses gritos, o recém-aparecido German Sparrow ficou mais claro, visivelmente mais estável. Mas ele ainda mantinha os olhos bem fechados, como se ainda não tivesse alma. A força repulsiva do sonho desceu. Nesse momento, Franca, puxando o German Sparrow do filme, saiu correndo da tela. Então, ela viu outro German Sparrow na frente dela, também usando uma cartola de seda e um longo casaco preto. Isto é, Franca não teve tempo de pensar em mais nada, pois avistou o German Sparrow atrás dela começando a se dissipar rapidamente. Ela cerrou os dentes e, seguindo a orientação de sua intuição espiritual de demônia do desespero, puxou o German Sparrow do filme em direção ao da frente. No segundo seguinte, ela soltou o braço do German Sparrow do filme, observando enquanto ele era atraído por forças místicas, aproximando-se ativamente do outro German Sparrow e fundindo-se a ele. Bum! Ruídos aterrorizantes surgiram do ar novamente. Dessa vez, não soou como um trovão, mas sim algo mais próximo do colapso do sonho. Oh! Franca de repente fez um som de surpresa. Reticências. Dentro da estação ferroviária de alta velocidade de Yanguido, a metade destruída permaneceu em profunda escuridão. Lumian olhou para o céu estrondoso e então sorriu para Zhou-Mingrui, que estava parado na beirada, a apenas um passo de cair na escuridão. A tentativa deles parece ter dado certo. Usar inúmeras âncoras, poderes de espreitador de mistérios e poderes de pesadelo para criar uma imagem de German Sparrow na realidade e, em seguida, encontrar uma maneira de enviá-lo à Cidade dos Sonhos para se combinar com a manifestação de sonho do German Sparrow tecida pela Tecelã de Sonhos não era um plano que eu tinha. Era um plano que os portadores dos arcanos maiores tinham há muito tempo, mas não tiveram a chance de implementar. Minha contribuição foi sugerir que a manifestação do German Sparrow do filme foi a primeira a aparecer, produzida do nada, e que uma demônia do desespero poderia tirá-lo da tela. Por que não tentar combinar os três? Bem, eu dei outra contribuição, criei essa oportunidade. Zhou-Mingrui ouviu calmamente, sem nenhuma mudança emocional. De repente, o sorriso de Lumian se tornou radiante, e ele disse suavemente para Zhou-Mingrui: minha poção do desespero foi totalmente digerida. Nota: 1. Os dois últimos versos são adaptados de Um Dia de Outono, de Ryuki. Ponto.